Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. O tema da mensagem dessa noite é um encontro improvável. Um encontro improvável. Eu quero meditar com você sobre como um improvável encontro com Jesus pode transformar a nossa vida para sempre. Como hoje mesmo, Jesus pode virar completamente o jogo da nossa vida. Quantos querem que isso aconteça? Digam amém. Amém, assim seja. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Que você que precisa de uma virada na sua vida, se encontre com Jesus essa noite e deixe que Ele opere na sua vida, sua vontade, o seu querer. Então vamos ler juntos João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 14. Acompanhe comigo a leitura bíblica. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Diga aleluia! Glória a Deus! Esta passagem bastante conhecida dos evangelhos, nós lemos o relato do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Um encontro improvável. Essa mulher samaritana, diz o texto que nós acabamos de ler, era da cidade de Sicar, que tem com ele uma conversa que mudou a sua vida para sempre. Meu desejo e minha oração, repito, é que assim como esta mulher, nossas vidas também sejam mudadas para sempre. Para sempre. Sabe, irmãos, eu digo isso não como uma tentativa de animar você, não como uma tentativa de, embora eu pudesse fazê-lo, mas eu não faço com a intenção de animar você. Eu faço isso eu digo isso com toda a fé do meu coração, na poderosa palavra de Deus, porque quando a poderosa palavra de Deus encontra um lugar seguro no nosso coração, não há quem impeça o agir de Deus, não há quem impeça que Deus realize a sua vontade e os seus propósitos. Por isso, como eu sempre digo e repito hoje, receba a palavra de Deus com expectativa e fé. Ofereça ao Senhor um coração inclinado, ofereça ao Senhor um coração submisso à sua palavra. Se você realmente deseja uma virada na sua vida hoje, se você realmente deseja que a sua vida seja mudada definitivamente hoje, seja o que for que você quer que mude na sua vida, receba a palavra de Deus com inclinação, receba a palavra de Deus com expectativa e fé. Então veja, o versículo 3 do capítulo 4 do Evangelho de João diz que quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Jesus, motivado pela discussão dos fariseus que comparavam a ele com João Batista, voltou para a Galileia, diz o texto. E embora o texto não nos diga claramente, nos é permitido inferir que a Galileia não era o seu destino final.
neste momento da história, mas sim o seu ponto de partida. Pois alguém só volta de onde veio. E isso me permite aplicar que, assim como por aquela mulher, Jesus se dispôs a voltar por você hoje. Jesus se dispôs a voltar por mim hoje. Jesus se dispôs a voltar por nós hoje. Ele está aqui. Ele voltou para nos encontrar. Ele voltou para um encontro improvável conosco. Ele está aqui agora para nos encontrar a mim e você, conversar comigo, com você, para dar a mim e dar a você de beber da água que pode saciar a nossa sede para sempre. Glória a Deus, porque Jesus sempre volta para nos encontrar. Jesus sempre volta para nos encontrar. Você é membro da família Central, você que nos visita nessa noite, saiba que você não está aqui por acaso. Saiba que você não está aqui por força da sua vontade apenas. Você está aqui porque o Espírito Santo atraiu você para cá. O Espírito Santo atraiu a sua vontade e trouxe você para cá, para um encontro improvável com Jesus. Jesus voltou para nos encontrar. O versículo 4 diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Agora veja, para atravessar da Judeia para a Galileia, haviam 3 rotas possíveis. E Jesus naquele momento, embora a rota que passava por Samaria fosse a rota mais curta, cerca de mais ou menos 120 quilômetros, aquela era uma rota que os judeus evitavam, porque como nós vimos no texto, aquela conversa de Jesus com a samaritana, os judeus tinham divergências religiosas com os samaritanos. Mas ainda assim, Jesus foi em direção a Samaria. Por quê? Por quê? Porque Jesus não é religioso. Jesus não é religioso e o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento pessoal do Deus Criador com a sua criatura. Redimida e justificada pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Que por meio da fé daqueles que creem na obra da cruz, entram em comunhão plena com Deus, ao se tornarem habitação permanente do Espírito Santo. Jesus não é religioso. E quaisquer que sejam as barreiras levantadas pela religião, que impedem que quem quer que seja tenha um encontro com Jesus, foram derrubadas por Ele definitivamente. Derrubadas pelo poder da sua ressurreição. De modo que todos, eu disse todos, podem ter um encontro com Jesus, podem ter uma conversa com Jesus, para que suas vidas sejam mudadas para sempre. Assim como para com aquela mulher, Jesus julgou necessário passar por aqui hoje, por amor a mim, por amor a você. Aleluia. Aleluia. Jesus nos ama. Jesus nos ama. Jesus nos fez filhos de Deus, filhas de Deus, amados, amadas por Deus, incondicionalmente. O versículo 5 diz que, chegando em Samaria, Jesus parou numa cidade chamada Sicar. E ali ele encontraria a mulher de quem fala o texto do qual nós estamos falando e sobre o qual nós estamos refletindo. Agora é curioso perceber o significado da palavra Sicar. Isso faz todo sentido dentro do contexto do texto. Sicar significa falsidade. Falsidade é a qualidade de quem finge ser o que não é, de quem engana, o que representa exatamente a condição de vida da mulher que Jesus encontrou ali. Pois o texto que nós lemos diz mais à frente que aquela mulher era uma mulher adúltera. Nós não chegamos a ler essa parte do texto. Mas os versículos posteriores aos que nós lemos dizem que ela era uma mulher adúltera e que fingia ser casada com um homem que não era seu marido. Mas ela já havia tido 5 maridos. Ela estava vivendo em Sicar, ela estava vivendo na terra da falsidade, onde ela poderia parecer ser o que não era, sem ser notada. Talvez alguns de nós aqui nessa noite estejamos em Sicar exatamente agora.
Talvez alguns de nós precisam ser visitados por Jesus no lugar da sua falsidade. Eu não digo isso de maneira ofensiva, digo isso, pelo contrário, de maneira amorosa. Porque a vontade de Deus é nos ter como realmente nós somos. Porque é Ele quem nos transforma em quem Ele nos fez para ser. Sem a ação poderosa de Deus, através do Espírito Santo, nenhum de nós poderemos ser quem Deus nos criou para ser. Portanto, é absolutamente inútil tentar parecer para o Senhor quem nós realmente não somos. Porque antes de ver as nossas ações, Ele já viu as nossas intenções. Ele sabe de onde nós vimos, Ele sabe o que nós estávamos fazendo, Ele sabe. Ele sabe porque Ele é Deus. E uma das prerrogativas divinas é a sua onisciência. Ele sabe todas as coisas. Por isso nós precisamos deixar que Jesus visite a nossa Sicar nesta noite. Visite o lugar das nossas falsidades nessa noite. Se há alguma área na sua vida em que você está fingindo ser quem não é e ter o que não tem, esta é a sua noite. Seja você um cristão ou não, Jesus quer parar na Sicar da sua vida para ter uma conversa com você, para acender sobre a sua vida a luz da verdade, a fim de que toda a falsidade, toda a sombra seja dissipada e você viva a partir de hoje na verdade de Cristo Jesus. Jesus está aqui, deixe que Ele te tenha nessa noite. Deixe que Ele tenha o seu coração nessa noite. Deixe que Ele entre na Sicar da sua vida nessa noite. O versículo 6 nos diz que Jesus parou para descansar de sua jornada ao meio-dia. Ao meio-dia. O meio-dia, ou a hora sexta para os judeus, era a hora mais quente do dia. E ao longo das Escrituras, esta hora marca acontecimentos significativos na história do povo de Israel. Momentos bons e momentos ruins. E nos é permitido inferir no texto que, embora Jesus estivesse cansado, aquela era a hora perfeita para o seu encontro com aquela mulher, pois, provavelmente, para não ser vista por ninguém, pois o pecado do adultério era tido por repugnante pela sociedade religiosa da época, ela escolhera tirar água do poço ao meio-dia, e não ao fim da tarde, como era o costume das mulheres daquela região. Bom, é a hora mais quente do dia. Certamente não haverão pessoas tirando água no poço. Certamente eu estarei lá sozinha. Certamente eu não terei de me expor a ninguém. Certamente eu posso continuar me escondendo na minha Sicar. Eu posso continuar me escondendo no lugar da minha falsidade. Assim, nessa noite, é possível que você esteja tentando se esconder ou esconder sua real condição espiritual. Talvez seja meio-dia em sua vida e você não queira ser visto por ninguém. Todos nós já vivemos o nosso meio-dia. Desejamos nos esconder para não ser vistos por ninguém. Hoje é tarde demais. Você veio, Jesus está aqui. Jesus está aqui, Ele quer entrar na Sicar da sua vida. Ele quer se encontrar com você. Ele quer conversar com você. Ele quer transformar a sua vida para sempre. Transformar a sua condição para sempre. Jesus está parado aqui esperando que você se aproxime dele no lugar da sua vergonha, no lugar da sua decepção, no lugar da sua dor. Ele quer você, Ele quer você. Jesus quer te dar de beber da água que vai mudar a sua vida para sempre. Seja você um cristão ou não, Jesus está aqui para todos nós nessa noite. Ele quer nos dar de beber mais uma vez da sua água, água que pode mudar a nossa vida para sempre. E nós seguimos no texto, versículo 7 diz que Jesus pediu água àquela mulher. Jesus começou uma conversa com ela. E a intenção de Jesus era fazê-la expor-se. A intenção de Jesus era arrancar dela aquilo que ela escondia na Sicar da sua vida. Aquilo que ela escondia no lugar da sua falsidade.
Então veja, Jesus mais do que qualquer outra pessoa está interessado na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Jesus mais do que qualquer outra pessoa está interessado na nossa condição. E Ele se antecipa para dar a nós o estímulo que nós precisamos para vir e deixar todo o nosso medo e vergonha aos seus pés hoje. Perceba o ambiente em que nós estamos, irmãos. Perceba o ambiente em que nós estamos. Que tempo de adoração a Jesus nós tivemos. Você percebeu a presença de Jesus aqui enquanto nós louvávamos, enquanto nós cantávamos, irmão? Você percebeu Jesus aqui recebendo a nossa adoração? Ele veio, Ele voltou. Ele veio a Sicar hoje nos encontrar. Ele estava aqui recebendo a nossa adoração e Ele está aqui agora olhando você, observando você. Ele conhece você, mas Ele quer que você venha, Ele quer que você se exponha, Ele quer que você abra o seu coração, Ele quer que você tome a iniciativa de deixar o lugar da sua falsidade nessa noite e permita que Ele acenda sobre a sua vida a luz da verdade, para que não hajam mais sombras, para que não hajam trevas. Versículo 7 diz que Jesus pediu água àquela mulher para fazê-la se expor. Ele se antecipou para dar a ela esse estímulo. De modo que as palavras de Jesus ainda estão ecoando. E soam aos nossos ouvidos exatamente agora. Dê-me um pouco de água. Jesus está falando para você nessa noite. Dê um pouco de água. Jesus está querendo conversar nessa noite com você. Ele está estimulando você. Dê um pouco de água nessa noite. O ambiente de adoração, as orações, a comunhão entre os irmãos, tudo isso é Jesus. Tudo isso representa Jesus falando conosco nessa noite. Dê um pouco de água. Deixe conversar com você. Deixe lançar a luz sobre a sua vida. Jesus está nos dizendo nessa noite: me dê aquilo o que você não tem, e eu te darei o que de maneira nenhuma você teria sem mim. Tente me dar aquilo que você não tem, e eu te darei aquilo que de maneira nenhuma você pode ter sem mim. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O versículo 9 diz que a mulher lembra a Jesus dos impedimentos que a religião lhes impôs para se aproximar dele. Ela diz que um judeu não poderia conversar com uma samaritana, pois eles não se davam. Eles não tinham comunhão. Ao que Jesus lhe diz no versículo 10, que aquilo que para a religião era impossível, para a graça é possível. Ele diz: olha, se você conhecesse o dom, a graça, o presente de Deus para você, era você quem estaria pedindo água. A Bíblia diz que Jesus é a graça de Deus. E a graça de Deus veio para quebrar o poder da religião. Ou melhor, o poder da graça veio para quebrar o poder da religiosidade. Da religiosidade. Jesus não nos quer como religiosos, que não refletem naquilo que estão fazendo, que não entendem, porque não refletem aquilo que estão fazendo. Jesus quer o nosso coração de verdade. Jesus quer a nossa mente, os nossos pensamentos de verdade. Jesus quer a nossa inclinação de verdade, a nossa devoção de verdade. Jesus quer o nosso amor de verdade. E amar a Jesus de verdade é amar a Jesus a partir de uma inclinação, a partir de uma entrega voluntária. Jesus não quer o seu amor apenas. Jesus quer que você queira amá-lo. E ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele quer te revelar a sua graça. Ele quer te revelar o seu dom. Ele está dizendo: olha, pouco me importa. Pouco me importa o que disseram para você. Pouco me importa se julgaram você.
pouco me importa se diminuíram você, se menosprezaram você por causa do seu passado, pouco me importa se a sua história te provoca vergonha, pouco me importa se você está se escondendo atrás de um passado escuso, se você está se escondendo atrás de um ato corrupto, um ato criminoso, pouco me importa. Pouco me importa, me dê um pouco de água. Me dê um pouco de água. Jesus não se importa com o nosso passado. Jesus só se importa com o nosso presente, porque Ele tem um futuro para nós. Por isso nós não podemos nos furtar a comunhão de Jesus por causa do nosso passado. Porque o que Ele faz todos os dias é nos pedir água. O que Ele faz todos os dias é nos estimular a essa conversa com Ele, que nos levará a essa exposição que dará a Ele as condições, não que Ele não tenha, porque Ele é Deus, Ele pode tudo, mas Ele quer trabalhar conosco. A exposição que lhe permita acender luz sobre a nossa vida, acender luz sobre as trevas da nossa vida. Jesus nos recebe como nós estamos, mas Ele não nos deixa como nós estamos. Jesus nos recebe como nós estamos, mas nos transforma em quem Ele nos criou para ser. Então, seja qual for a área da sua vida que está afetada por causa do seu passado, ou está afetada por causa do que disseram, está afetada por causa do que fizeram, está afetada por causa dos seus próprios julgamentos. Quaisquer que sejam as áreas da sua vida que estejam afetadas por causa da sua autocomiseração, do seu senso de justiça própria. Jesus quer restaurar nessa noite. Jesus quer transformar nessa noite. E Ele está aqui para isso. Ele está aqui por isso. Seria um grande equívoco, seria um grande desperdício deixarmos que Jesus se vá sem darmos a Ele um pouco de água, sem nos expormos, sem abrirmos o nosso coração, sem permitirmos que Ele toque a nossa vida nessa noite. Jesus está nos dizendo que não importa o quanto tentaram nos impedir, que não importa o quanto você se sinta desqualificado ou imerecedor, o que de Deus recebemos em Cristo, Jesus é um dom, Jesus é de graça por meio da fé. É de graça por meio da fé. Custou a si próprio o preço da sua própria vida, para que a nós fosse exigida apenas fé. Você só precisa crer que Jesus está aqui nessa noite, crer que Jesus quer transformar você nessa noite, crer que Jesus quer tocar você nessa noite, crer que Jesus quer visitar o lugar da sua falsidade nessa noite, crer que Jesus quer lançar luz sobre a sua vida nessa noite, crer que Jesus quer lançar luz sobre as suas emoções, luz sobre o seu espírito, crer que Jesus quer lançar luz sobre os seus pecados, Jesus quer lançar luz sobre as suas ações, as suas atitudes, Jesus quer lançar luz sobre o seu padrão mental, Jesus quer lançar luz sobre toda a sua vida, Jesus quer transformar você completamente, e transformar você em quem você foi feito para ser. Só Jesus pode fazer isso, e Jesus só fará isso se nós estivermos expostos a Ele. Os versículos 11 e 12 dizem que aquela mulher parece dizer a Jesus que ele estava equivocado, e que não seria tão fácil assim transformar aquela condição em que ela vivia, em que ela estava. Era como se ela dissesse: Jesus, é que o Senhor não sabe, o Senhor talvez não entenda muito bem, mas o meu caso é mais grave do que parece. O que ela não sabia é que Jesus não a via como ela estava vendo a si mesma, mas Ele a via de uma perspectiva eterna. E na eternidade aquela mulher era redimida, transformada, empoderada para uma vida nova. A vida de Deus nela. E é exatamente assim que Deus nos vê agora. É exatamente assim que Deus te vê agora. Deus não te vê pelas lentes do seu passado, que te fazem se sentir pequeno, desqualificado, que te fazem se sentir impróprio. Deus não está te vendo assim. Essa não é a lente através das quais Deus te vê. A lente através da qual Deus te vê é a lente da eternidade, a lente do seu amor, que te vê redimido, sarado, curado, próspero, que te vê feliz, animado, alegre, que te vê vigoroso, forte para lidar com as adversidades da vida, que te vê pronto e atento para lidar com as dores da vida, que vence, que
que avança, que conquista. É assim que Deus está te vendo, é assim que Jesus está te vendo. Ele não nos vê pelas lentes das nossas crises, Ele não nos vê pelas lentes das nossas angústias, das nossas dores. Ele nos vê como Deus nos viu na eternidade, santos para Ele, qualificados para uma vida gloriosa, uma vida vitoriosa, uma vida triunfante. Essa é a vontade de Deus para você, meu irmão. Esse era o propósito de Deus em Cristo Jesus, nos trazer para o seu reino, para que no seu reino pudéssemos viver debaixo do seu poder e da sua autoridade, uma vida triunfante, gloriosa, vitoriosa. Amém, irmão? E não é só, Jesus não apenas te vê assim, Jesus está aqui nessa noite para conduzir você a essa condição de vida, para realizar em você o seu propósito. Então o que Jesus faz? Jesus dá àquela mulher a revelação que mudaria a sua vida para sempre a partir daquele momento. Os versículos 13 e 14 diz: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Jesus estava dizendo a ela que a água daquele poço lhe daria sede outra vez. Quantas vezes ele bebesse para saciar-se, mas a água que ele tinha para lhe dar mataria sua sede para sempre. E Jesus usa a analogia da sede para se referir às nossas necessidades, às necessidades da nossa alma. Ele diz que com paliativos nós não podemos curar as dores que nos separaram dele, ou as dores que nos mantêm separados dele até agora. Que quaisquer soluções naturais não podem resolver um problema espiritual. Você entende o que eu estou dizendo nessa noite, meu irmão? Soluções naturais não servem a problemas espirituais. Problemas espirituais precisam de soluções espirituais. Para aqueles que já são cristãos, mas estão vivendo em Sicar, a sua solução é que você permita que Jesus acenda a luz da verdade sobre a sua vida. Você que não é cristão, a sua solução é que você nasça de novo. Que você receba Cristo na sua vida, por meio do Espírito Santo, que Ele dá àqueles que creem no seu nome, na sua obra. É preciso bebermos da água que Ele quer nos dar, não para que as nossas necessidades desapareçam. Pois veja, é necessário que elas existam. É necessário que elas existam. Já disse isso aqui várias vezes. Se não fossem as adversidades, as necessidades, as dores, as lutas dessa vida, nós jamais aprenderíamos valores como fé, perseverança, confiança, maturidade, jamais. Deus muitas vezes lança a mão das adversidades para nos forjar, para nos ensinar. Ele sempre nos prova para nos aprovar. Ele sempre nos prova para nos aprovar. Veja como é grande o seu amor, Ele nos prova e Ele mesmo nos conduz pela mão no meio da nossa prova. Ele provou a fé dos discípulos quando enviou os discípulos dentro de um barco para o meio de uma tempestade. Você lembra? Jesus estava despedindo a multidão depois de um milagre e disse para os discípulos: olha, entrem no barco e me esperem do outro lado. Eu vou despedir a multidão, encontro vocês lá. Jesus é Deus, Jesus sabia que aqueles homens enfrentariam uma tempestade no meio do mar, e assim mesmo Jesus os enviou para lá. Mas Jesus não os enviou para a tempestade para que eles naufragassem. Jesus os enviou a tempestade porque Ele já planejava aparecer no meio da tempestade para eles. Ele planejava que no meio daquela tempestade a sua fé fosse aprovada.
fosse amadurecida pela confiança no Senhor, na voz do Senhor. E quando Jesus aparece, aqueles discípulos dizem entre si: é um fantasma, é um fantasma. Jesus diz: não tenha medo, coragem, sou eu. Então veja, irmãos, é necessário que as adversidades existam. A solução para as nossas adversidades, para os nossos problemas, para as nossas dores, para as nossas lutas, para as nossas guerras, a solução não é que Jesus faça que tudo isso termine, desapareça, acabe. A solução é que Ele nos amadureça, a solução é que Ele nos fortaleça, a solução é que Ele nos faça capazes de lidar com isso. Capazes de lidar com isso sem perder o temor, sem perder a fé, sem perder a alegria, sem perder a paz. Há um outro episódio de Jesus com os discípulos em que eles estão no barco e o vento está soprando forte contra o barco em que eles estavam. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na proa do barco. Jesus estava dormindo. Do ponto de vista natural, Jesus estava descansando, provavelmente uma longa jornada, pregando o evangelho do reino, curando enfermos, expulsando demônios. Do ponto de vista espiritual, Jesus estava ensinando aqueles homens. Jesus estava discipulando aqueles homens. E fazendo-lhes entender que a tempestade na qual você é capaz de dormir é a tempestade que você consegue controlar. Porque eles acordam Jesus. E Jesus diz assim: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Vento, acalma-se. E o texto diz que sob a palavra de Jesus se fez uma grande bonança. A tempestade na qual você consegue dormir é a tempestade que você consegue controlar. Mas no meio das nossas tempestades nós nos desesperamos, nós arrancamos os cabelos, nós tentamos de alguma maneira ajudar a Deus para que aquele problema, aquela adversidade termine, acabe, desapareça. Nós não somos aprovados. Então veja, é preciso que as adversidades existam. E a solução é que Ele nos amadureça, que Ele nos ensine a lidar com isso. Ele quer que nós apenas estejamos expostos a Ele. Ele quer que nós estejamos dispostos a conversar com Ele, dispostos a recebê-lo na nossa sicar, no lugar da nossa falsidade, no lugar onde nós estamos nos escondendo para não parecermos quem nós realmente somos. Essa noite não importa para Jesus, não importa para Jesus o quanto você se sinta desconfortável, não importa para Jesus o quanto você se sinta desqualificado, o quanto você se sinta reprovável. Sabe, porque o diabo, ele age sugestionando a nossa mente, mentindo para nós sobre o que Deus pensa a nosso respeito, mentindo para nós sobre o que Deus sente a nosso respeito. E muitas vezes o que o diabo faz é nos dizer que nós não somos bons o bastante para estar em comunhão com Deus, que o nosso pecado ele é insuperável, que nós nunca estaremos em condição de ter comunhão com Deus, porque nós não somos qualificados, porque nós somos reprováveis, porque nós não temos jeito, nós não temos solução. O que o diabo faz muitas vezes é tentar fazer você se sentir pequeno, é tentar fazer você se sentir, sabe, insignificante. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Versículo 4. Está entre o versículo 3 e o versículo 6, eu não lembro o endereço exato agora. Mas diz assim, olha: não pensem de si mesmo além do que convém, mas pensem com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está ensinando aos romanos é o seguinte: olha, não se achem demais. Achar-se demais é um problema, mas achar-se de menos também. Devemos pensar sobre nós mesmos segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. E a fé que Deus repartiu a cada um de nós é a fé na qual nós entramos no relacionamento com Ele. E dentro desse relacionamento com Ele somos aperfeiçoados a partir da revelação da Sua palavra.
E a sua palavra nos diz quem nós somos para Deus. Como Deus nos vê, como Deus sente sobre nós. Como Deus nos deseja, como Deus nos quer. Como Deus nos ama. Como Ele quer dispensar graça sobre a nossa vida. Como Ele quer corrigir o que está quebrado. Consertar o que está quebrado. Para aqueles que são cristãos já, né? Para aqueles que não são, como Ele quer te dar uma nova vida. Como Ele quer fazer você nascer de novo. Começar do zerar a vida. Não é assim que dizem? Zerei a vida. Ele quer que você zere a vida e comece com Ele. Tudo de novo. Tudo novo. Tudo novo de novo. Então não importa o quanto você se sinta reprovável, desqualificado. Ele quer você como você está. Porque só Ele pode transformar a sua vida para lhe fazer ser quem Ele viu na eternidade, antes mesmo de você existir. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Não importa para Jesus o que já lhe disseram sobre a religião e como é difícil conhecer o Senhor através dela. Ele quer que você saiba que não existem mais barreiras de separação entre Ele, entre você, e que nenhuma sede do mundo pode roubar a paz e a alegria de quem bebe a sua água. Essa é uma condição de vida que todos os filhos de Deus deveriam experimentar, uma condição de vida na qual todos os filhos de Deus deveriam viver. Paz, perfeita paz. Paz. Jamais se esqueça disso. Se você não se lembrar de nada do que eu estou pregando essa noite, você não pode se esquecer disso. A tempestade na qual você dorme é a tempestade que você consegue controlar, que você consegue vencer. E olha que interessante, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, que a fé é o descanso dos filhos de Deus. A fé é o descanso dos filhos de Deus. Como nós repousamos, como nós descansamos no meio de uma tempestade, Daniel? Isso parece difícil, parece até mesmo impossível. Mas há um descanso para o povo de Deus, diz Hebreus 4. Um descanso para o povo de Deus. O descanso do povo de Deus é a fé. Resta um descanso para o povo de Deus, o escritor aos Hebreus diz. A fé é o descanso do povo de Deus. Nós cremos, porque nós cremos, nós descansamos. Cremos no que, Daniel? Cremos em quem Deus é, cremos no que Deus faz, cremos no seu caráter, no seu amor, na sua graça, na sua bondade. Cremos nas suas virtudes compartilhadas a nós, cremos na revelação do seu poder, cremos na sua capacidade de abrir portas, fechar portas, abrir caminhos, fechar caminhos. Cremos no seu poder para realizar milagres, cremos no seu poder para realizar o impossível. Cremos no seu amor que cuida de nós, que nos protege, que nos guarda. Cremos no seu amor que nos permite descansar, repousar em paz mesmo em meio às guerras. Cremos em quem Ele é, e porque cremos em quem Ele é, nós descansamos no seu poder. Só pode viver em paz, só pode viver em perfeita paz quem permite a Jesus entrar na cicada da sua vida, iluminar toda a falsidade e beber a sua água, a água que mata a sede para sempre. Não a sede física, biológica, mas a sede espiritual, que resolve as guerras da alma. Não dá mais para vivermos escondidos. Não dá mais para vivermos tentando parecer ser quem não somos. Os dias são maus, Jesus está voltando. E quanto mais tempo nós retardamos a nossa entrada definitiva nesse lugar de comunhão íntima e perfeita com o Senhor, onde o conhecemos como Ele é, e também somos por Ele conhecidos como somos, mais difícil se torna o nosso caminho para Ele. Porque, por favor, não me tenha como profeta do caos, mas me deixe te dizer uma coisa: embora a igreja de Jesus seja triunfante e vencedora, as coisas nesse mundo não vão melhorar. As coisas nesse mundo não vão melhorar. O esforço dos filhos de Deus, o esforço da igreja é avançar com os limites do reino de Deus e trazer para o reino de Deus todos aqueles pecadores que precisam ser salvos pela graça e pelo amor de Jesus. Mas a verdade é que as coisas desse mundo não vão melhorar. E quanto mais nós retardarmos a decisão de nos expormos absolutamente a Jesus e deixar que a sua luz ilumine a escuridão da nossa vida, mais difícil pode se tornar o nosso caminho conforme o tempo passa. Por isso não amanhã, não depois, não semana que vem. Hoje é o dia de Jesus entrar na cicada da sua vida. Hoje é o dia de Jesus iluminar as trevas da sua vida. Hoje é o dia de você beber da água que só Ele pode lhe dar de beber.
Hoje é o dia de você aprender a fé que lhe permite repousar no meio das suas tempestades. Hoje é o dia. Só Jesus pode fazer isso por você. Só Jesus pode fazer isso por você. Só Jesus pode te dar isso. E eu sei que eu estou falando aqui a cristãos que estão com certas áreas da vida bagunçadas, que estão tentando maquiar certas áreas da vida para se fazerem parecer quem não são de verdade. Eu sei que há pessoas nessa noite que precisam nascer de novo, que precisam confessar a Jesus Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, inclinando-se ao poder da sua graça e do seu amor, para receberem o Espírito Santo e serem transformados, porque se não for assim, não será de jeito nenhum. Eu sei, por isso eu estou afirmando, hoje é o dia, não amanhã, não depois, hoje. Hoje é o dia. O Espírito de Deus é a água que Jesus quer dar de beber a todos nós nessa noite. Pois aqueles que se tornam habitação permanente do Espírito Santo pela fé em seu nome, desfrutam de alegria e paz perenes. Alegria e paz perenes. Você quer viver em alegria e paz perenes? Você quer viver em alegria e paz duradouras, constantes? Você precisa tomar a decisão de permitir que Jesus ilumine toda a falsidade da sua vida. E de novo, eu estou dizendo falsidade da sua vida como se você fosse um crápula, um falso, um fingido. Não, eu não estou usando essa expressão dessa maneira, por favor. Eu disse lá atrás e repito, eu estou usando essa expressão com amor. Quando Paulo escreve a Timóteo, se eu não me engano, na primeira ou na segunda carta, no capítulo 1, Paulo diz assim: olha, Timóteo, a intenção dessa instrução é que você tenha uma fé sincera. E essa expressão sincera vem do latim sincera, ou seja, sem cera. Porque nos tempos de Jesus, os artesãos que faziam barros, que faziam vasos de barro, às vezes faziam um barro assim, às vezes faziam um vaso assim meio frágil e o vaso tinha rachaduras. E o que eles faziam para não perder o vaso? Eles aplicavam cera na rachadura dos vasos e vendiam os vasos assim mesmo. Ou seja, eles vendiam um vaso rachado como novo. Isso é a falsidade. É tentar parecer um vaso novo, quando só nós sabemos que estamos todos rachados por dentro. Jesus não quer nenhum de nós como amigos da igreja. Jesus não quer nenhum de nós como amigos do Evangelho. Jesus nos quer a todos como discípulos. 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 Ah, eu sou crente. Está me dizendo nada. Ah, eu sou da igreja. Está me dizendo menos ainda. Crente até o diabo é. Que o diabo também acredita que Jesus é o Filho de Deus. Da igreja qualquer um pode ser. Mas do corpo de Cristo nem todos são. A igreja nem todos são. Porque isso exige, primeiro, um novo nascimento. Segundo, susceptibilidade à obra da santificação. Nós precisamos aprender a permitir que o Espírito Santo nos santifique. Nos leve a ser quem Deus nos criou para ser. Corrigindo as nossas falhas, nos convencendo dos nossos pecados, transformando a nossa mente, modelando o nosso comportamento, as nossas ações. Terceiro, nós precisamos perseverar. Perseverar. O escritor aos Hebreus também diz: olha, é preciso que vocês perseverem, para que depois de terem feito tudo, vocês alcancem a promessa. De que promessa ele está falando? Ele não está falando de carro novo, casa nova, ele não está falando nada disso. Ele está falando da promessa, a promessa de que Jesus vem nos buscar. Para que estejamos firmes até o dia da promessa, precisamos perseverar.
melhor, para que estejamos firmes no dia da promessa, precisamos perseverar. E essa perseverança passa necessariamente pela sicar da nossa vida. Essa perseverança passa necessariamente por essa rendição. Por essa rendição. Eu me rendo e eu reconheço e eu assumo que sem o Senhor não dá. Sem o Senhor não dá. Eu quero a tua água. Jesus, eu quero beber dessa água. Jesus, eu quero beber dessa água. A gente canta, né? Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Vamos de novo. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas limpas. Tu és a fonte, Senhor. Beba água de Jesus nessa noite. Beba a água de Jesus nessa noite. Deixa Ele iluminar esse cara a sua vida. Amém?